Em nome dessa luz que me alumeia, soltei minha seta com vento para ver onde ia dar. Bateu no fundo da cachoeira, acertou cristal tão fino que hoje brilha no altar. Alumeia, 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 candeia dourada, o caminho alumeia. Alumeia, 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 candeia dourada, o caminho alumeia. Dessa vivência com cachoeira, que era, de novo, ter contato com a fogueira toda semana, e todos os outros elementos que vão se achegando nessa reestruturação do nosso cotidiano, teve um momento, por questões internas do cachoeira, que acabou tendo uma separação que fez surgir o sambaqui. Mas, como esse olhar de manutenção da cultura já estava bem estabelecido, então o sambaqui é um filho do cachoeira. Ele tem a ver com um território, né? Um território onde antes habitavam os sambaquieiros, que eram povos muito, muito antigos dessa terra e que, assim, tem artefatos que são datados de 10 mil anos. Então, se a gente considerar 10 mil anos com 500 anos, e que a nossa raiz não começa com portugueses, né? Que a nossa raiz é ameríndia, africana, então é muito mais. Quando eu estava ainda pensando, qual é o nome desse ajuntamento aqui, me chegou na mão uma matériazinha desse tamanho sobre os sambaquis. E aí que os sambaquis antes eram considerados lixões desse povo, como se fosse só descarte alimentar, mas que com o tempo foi se vendo que não era só isso. Num sambaqui, que é o sambaqui, né, é um amontoado, é um morrinho de conchas, onde estão os registros de permanência desses povos, dos sambaquieiros. Ali você vai encontrar urnas funerárias, artefatos, né, para culinar, para cozinha, muitos outros registros dos sambaquieiros. Os sambaquieiros tem pouca informação, mas aparentemente era um povo mais pacífico, porque eles foram exterminados pelos tupinambás, que era mais, chegava de borduna, né? Então, pensando nesse território que aparentemente tinha pouco significado e que com o estudo, a busca ali, vai se vendo que não, é muito mais, é um território rico de informação, e que a nossa própria história brasileira é mais ou menos isso, né? Então, é isso, a gente ainda não acessou tudo, né, ou muito do que a gente pode saber que a gente tem de valor ainda. Então, eu fiz essa comparação com o sambaqui disso, de alguma coisa que parece que não tem todo esse valor, mas que buscando você vai descobrir cada vez mais e vai juntar um pedaço disso, opa, será que combina com esse? Vai buscar mais, que é o quebra-cabeça que a gente tenta montar da nossa própria raiz, né? Então, é por isso a adoção, então, do sambaqui. Me fala um pouco, sambaqui e o Jardim Guarani. Como que está sendo essa relação, esse diálogo? Se consegue ter um diálogo? Como que está? Com o próprio bairro é um pouco mais complicado, porque a gente, nessa construção dos 500 anos, teve que se enfraquecer, né, essas duas raízes muito fortes que a gente tem, indígena e africana. Né? Só assim você dominar, tem que mutilar. E já tem muita, né, como eles têm os meios de comunicação,
está no livro escolar, você vai sendo doutrinado, né, mal doutrinado, desde que nasce. Então, muita gente acreditou e ainda acredita que as nossas práticas coletivas, né, são do mal, que a nossa aparência não é a melhor, né, que a gente devia seguir outros modelos. Então, quando você bate um pandeiro, quando você joga uma capoeira, isso remete às vezes a construções de que isso não é bom, não é legal, né? É o que genericamente se chama de macumba, né? E não a macumba em si. Eu até não gosto dessas coisas, falar, macumba é um instrumento, macumba é não sei o que lá. Macumba é uma prática, macumba é uma comunicação, mas não é o que é dito por quem não conhece, que é do mal, que TTT, isso aí é bobagem. Só que 500 anos alguém dizendo isso e transformando tudo que a gente tem de valor em horror, para quem, né, sei lá, se em algum momento tem essa ruptura, fica difícil você atravessar a rua e olhar, você buscar informação, né? E ainda mais hoje em dia que a gente está nesse crescente evangélico que não admite a conversa, né? Não admite a diferença, né? Então lá, hoje em dia está um pouquinho mais fácil, mas a gente já levou muita pedrada, né? Física mesmo, tem buraco remendado na telha, no teto, e era um dia de capoeira. E aí você fala, poxa, as pessoas sabem que aqui tem crianças, e uma pedra grande que deixou um buraco assim, né? Nem se imagina que aquilo vai cair na cabeça de uma criança, ou que fosse, de qualquer um, mas... Então, assim, é de uma agressão de um tamanho, ou de você passar com a criança passar na rua e a pessoa saber que ela vem de lá, macumbeira, né? Ficar tentando ofender, você ficar tentando, sabe, criar ânimo naquela criança de que assim, olha, o que é mais importante é a gente saber por que essa pessoa quer te ofender, por que ela quer te diminuir dessa forma, por quê? Né? Se ela nunca vai te perguntar o que é que você faz lá, como que é lá, né? Então, assim, no próprio bairro é bem difícil a aceitação. E a gente também, o máximo que puder, tá na comunidade, tá na festa, né? Ter mais tempo, é isso. É buscar o máximo do convívio, porque a transmissão, né, é direta, né? Então, basicamente é isso. Esse ano, por exemplo, a gente já acabou agora o ciclo do Sambalenço, recebendo os sambadores, e no último encontro, foram 3 encontros com alguns integrantes do Sambalenço, e depois, no último dia, o grupo todo. Aí com o grupo todo, ir pra rua, né? Então, a estratégia até agora é isso. Quem olha lá em cima do bar e ouve, só ouve, não tem coragem de chegar, então o negócio é, a gente precisa ir pra rua. A gente que precisa se mostrar. Não dá mais pra... Porque a gente, se acaba divulgando no Facebook e tal, tem gente que atravessa a ponte e quem tá do lado não vê. Então assim, não quer subir, a gente vai bater na sua porta. Isso aí. Entendeu? Então, aí vai o grupo pra rua. Então era muito legal assim ver quem chegava, e aí, por exemplo, os meninos skatistas, qual que é esse movimento aí, que não sei o quê, aí viu os tambores e falou, é tipo um Naya Bing? Eu falei, por aí. É tipo um Naya Bing, é um Naya Bing, é um som mais raiz mesmo, entendeu? É Naya Bing, só que é o nosso Naya Bing. Aí daí os meninos... Isso. Aí os meninos ficaram, aprenderam a dançar, foi muito legal. E aí tinha famílias negras que chegavam e se identificavam, e outras pessoas também, mas era muito aquilo assim, eu senti que, sabe, o quanto é importante esse reconhecimento nosso.
Pra isso, falei, então, eu pichei, o muro do Coronel de Lemando, eu pichei. Que precisa de polícia, é burguês, eu pichei. Que precisa de burguês, é polícia, eu pichei. Então você fala, poxa, que legal. Jongo é essa conversa, é a gente falar do que tem importância no nosso cotidiano, do que está acontecendo com a gente hoje, e PPP, e burguês, e polícia, e né? Então às vezes você não fala tão claramente, mas assim, eu fui dando indício para falar, a situação que a gente vive é o que esse ponto está falando. Para algumas pessoas talvez não faça sentido, mas para a gente que mora na periferia, para a gente que leva a vida assim, assado, é aqui que a gente se comunica. Em nome dessa luz que me alumeia, soltei minha seta com vento para ver onde ia dar. Bateu no fundo da cachoeira, acertou cristal tão fino que hoje brilha no altar. Alumeia, 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 candeia dourada, caminho alumeia. Alumeia, 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 candeia dourada, caminho alumeia. Em nome dessa luz que me alumeia, soltei minha seta com vento para ver onde ia dar. Bateu no fundo da cachoeira, acertou cristal tão fino que hoje brilha no altar. Alumeia, 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 candeia dourada, caminho alumeia. Alumeia, 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 candeia dourada, caminho alumeia. Em nome dessa luz que me alumeia, soltei minha seta com vento para ver onde ia dar. Bateu no fundo da cachoeira, acertou cristal tão fino que hoje brilha no altar. Alumeia, 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 candeia dourada, caminho alumeia. Alumeia, 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 candeia dourada, caminho alumeia. Em nome dessa luz que me alumeia, soltei minha seta com vento para ver onde ia dar. Bateu no fundo da cachoeira, acertou cristal tão fino que hoje brilha no altar. Alumeia, 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 candeia dourada, caminho alumeia. Alumeia, 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 candeia dourada, caminho alumeia.